Seu sangue me ajude a ser fiel. Eu quero chegar no céu e te abraçar, Senhor, pra te adorar, Senhor, te dar o meu. Eu levo a tua arca para minha casa. Eu levo a tua arca para minha casa. Louvado e agradecido ao nome do Senhor. A paz do Senhor, irmãos. Nós mais uma vez estamos aqui adentrando a sua casa, o recesso do seu lar, com mais uma live para a honra e para a glória de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Está aqui comigo, pastora Neuza. A paz do Senhor, pastora. A paz do Senhor, pastor Carlos. A paz do Senhor, queridos. Que Deus abençoe grandemente a sua vida. Hoje Deus tem aí algo maravilhoso, palavra direto do trono da graça para os nossos corações. Que você possa ficar aí ligadinho e receber as bênçãos do Senhor do teu lado. Amém? Amém, queridos. Você pode, nos ajude, compartilhe essa live, aperta esse coraçãozinho aí, deixa o seu like. Amém? Você nos ajuda a evangelizar, a levar a outras pessoas essa mensagem no nome santo de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Nós vamos aqui orar, vamos estender aqui um clamor a Deus pela sua vida, pela vida da sua família, que o Senhor nessa noite possa estar te alcançando mais uma vez em nome de Jesus. Pai, em nome do teu Filho, nós aqui te agradecemos, Senhor, por mais um dia, por mais uma oportunidade que o Senhor nos dá aqui de pregar a tua palavra, falar do teu amor e da tua bondade. Pai querido, Pai amado, nós levantamos este clamor, Senhor, em prol das famílias, em prol das pessoas que nos assistem nessa noite, Pai. Que a tua palavra vá de encontro, curando, transformando, Senhor, abrindo portas, ó Deus, à vida de cada um. Que a fé, meu Deus, seja fortalecida, que a esperança seja renovada, Senhor. Em nome de Jesus nós oramos pela nossa cidade, oramos pela tua igreja aqui na face da terra, Senhor. Que a bênção do Senhor nos acompanhe, nos proteja para a glória do teu nome, em nome do Senhor, em nome de Jesus. Louvado seja o nome de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Quem está aí com a gente? Presbítero Almiro está ligadinho aí conosco. Glória a Deus. A Jéssica, o irmão José, a irmã Maria, Deus abençoe grandemente.
A Vera Lúcia, né, irmã Vera, que Deus abençoe a irmã Vera. Paz do Senhor, irmã Vera. O irmão Marcolino também está aí ligadinho conosco. Pastora Gileu e o irmão Silvio. Que Deus abençoe grandemente a vida de vocês, queridos. Amém. Amados, deixa eu aqui reforçar, né? Eu ontem falei para vocês que eu ia dar alguns avisos hoje acerca dos cultos. Domingo agora, nós teremos aí 2 cultos para a glória do Senhor. Se você puder, anote aí na sua agenda os horários, amém? A primeira reunião nossa será das 17h30 às 19 horas, amém? 1h30 aí de culto, estaremos adorando, engrandecendo o nome do Senhor. E a segunda reunião vai começar das 19, a primeira reunião das 17h30 às 19 horas e a segunda reunião das 19h30 às 21 horas, amém? Então eu quero convidar você para estar conosco, para engrandecer o nome do Senhor. Vamos aproveitar, né? Como eu sempre digo, as portas são abertas, as oportunidades são dadas e nós precisamos saber aproveitar. A gente não sabe, no momento que nós vivemos é um momento de muitas mudanças, né? Esse toque de recolher foi tirado, mas dependendo muito da situação ele pode voltar. Então eu sempre digo para os irmãos, vamos aproveitar, vamos servir a Deus, vamos buscar a presença do Senhor, nos fortalecer, carregar as nossas baterias para que nós possamos cada dia mais continuar. E quinta-feira que vem, a partir das 20 horas, nós temos o culto da vitória na igreja. Na quarta-feira à noite eu estarei soltando a lista também deste culto, como no sábado agora eu vou soltar a lista do culto de domingo, amém? E quero convidar os jovens aí, estejam se preparando, que no próximo sábado, dia 24, nós retornamos com a nossa rede de jovens, amém? Já comuniquei a nossa amada irmã, cooperadora irmã Paula, que está à frente junto com o presbítero Almiro, né, dos jovens. Então, sábado que vem, a partir das 20 horas, nós teremos o nosso primeiro culto, né? Não nesse, no outro sábado, próximo sábado, dia 24, nós retornamos com os nossos cultos depois de quase aí um ano sem poder realizar os cultos da rede de jovens, né? Mas estamos retornando para a glória do Senhor, pastor. Mais que um ano, né? 1 ano e 1 mês sem poder fazer aí os cultos dos jovens. Mas para a glória do Senhor Jesus Cristo, né, agora a gente está começando a ter essa liberdade de voltar. Então vamos aproveitar, né, essa oportunidade que o Senhor tem nos dado. E como o pastor disse, na quinta-feira, dia 22, também nós retornamos com o culto das quinta-feira, né, que é o culto aí onde as irmãs obreiras, irmãs que valentes na presença do Senhor aí têm trabalhado, têm batalhado, e nós vamos estar de volta aí, né, o horário que o pastor já passou, né, das 20 às 21h10, 21h20, por aí, 1h20 mais ou menos de culto. A gente vai estar ali adorando e exaltando o nome do Senhor. Então, querido, vamos se programar para a gente estar adorando ao Senhor no tempo enquanto nós temos essa oportunidade, amém? Queridos, hoje eu tenho uma palavra que eu quero compartilhar com os irmãos, uma palavra tremenda, uma palavra que ela tem uma amplitude muito grande, um leque muito grande, né? E eu quero aqui, junto com a pastora, eu poder compartilhar essa palavra ao coração dos irmãos, uma palavra que o Senhor esses dias atrás vinha falando ao nosso coração, né? É uma palavra também conhecida da igreja. Eu gostaria que você pegasse a sua Bíblia e abrisse ela no livro de 1 Reis, o capítulo de número 3, versículo de número 17, que nos diz assim: Então vieram 2 prostitutas ao rei e puseram-se perante ele. Disseram-lhe uma das mulheres: Ah, senhor meu, eu e esta mulher moramos na mesma casa, onde dei à luz a um filho. No 3º dia depois do meu parto, também esta mulher teve um filho. Estávamos juntas, nenhuma outra pessoa se achava conosco na casa, somente nós, ambas estávamos ali. De noite morreu o filho desta mulher, porquanto se deitara sobre ele. Verso 20, levantou-se à meia-noite e enquanto dormia, a tua serva tirou-me o meu filho do meu lado e o deitou nos seus braços, e a seu filho morto deitou nos meus braços. Levantando-me de madrugada para dar-me de mamar ao meu filho, eis que estava morto, mas reparando pela manhã, eis que não era o filho que eu dera à luz. Aleluia. Então disse a outra mulher: Mas o vivo é meu filho e o morto é o teu filho. Porém esta disse: Não, o morto é teu filho e o meu é o vivo. Assim falaram perante o rei. E o verso de número 24
o verso de número 24. Disse mais o rei: trazei-me uma espada. Trouxeram uma espada diante do rei. Disse o rei: divide em duas partes o menino vivo, e daí metade a uma, metade a outra. Então a mulher cujo filho era vivo falou ao rei: por que o amor materno se aguçou por seu filho? E disse: ah, senhor meu, dai-lhe o menino vivo, e por modo nenhum o mateis. Porém a outra dizia: nem meu e nem seu seja dividido, diz a palavra do Senhor. Amados, é uma palavra bastante, um tanto longa, né, o texto que nós lemos, mas é uma palavra que abrange tem um leque muito grande, como eu disse há poucos minutos atrás. Essa palavra ela pode ser aplicada a um ministério pastoral, essa palavra ela pode ser aplicada a uma empresa, essa palavra pode ser aplicada à vida de pessoas ou de uma pessoa. Mas nessa noite eu quero aplicar essa palavra à família, diretamente à família. Você que me assiste, irmão, irmã, você obreiro da casa do Senhor, né? A Bíblia nos diz aqui que essas mulheres elas moravam juntas, né? Trabalhavam juntas, quer dizer, viviam no mesmo ambiente. Então a palavra do Senhor nos fala aqui que as duas engravidaram, e a Bíblia diz que uma teve o filho primeiro do que a outra. E a palavra do Senhor nos diz que por descuido de uma, né, elas deitaram para dormir, e à noite, por descuido de uma das mulheres, a Bíblia diz que ela se virou, se deitou sobre o seu filho, e o filho veio a falecer. Então isso aqui tem uma aplicação muito forte, muito profunda, porque se é no ministério pastoral, né, que nós podemos aplicar essa palavra também, isso aqui fala de um ministro, de um pastor, de um obreiro, né, que às vezes trabalha junto, que divide o mesmo púlpito, que divide às vezes a mesma igreja, que divide às vezes o mesmo ministério, e vivem, né, geram filhos juntos, ganham filhos juntos, filhos na fé, né, como a gente costuma dizer, e muitas das vezes pelo descuido de um adormece, dorme sobre o seu ministério, dorme sobre a sua igreja e acaba matando as suas ovelhas. Mas trazendo para o lado da família, nós também podemos fazer uma colocação aqui, eu diria uma apologia, né, bíblica acerca da família, porque quando o pai de família ele se assossega, quando o pai de família ou a mãe, né, porque tem muitas mães que é pai também e muito pai que é mãe, mas eu vou colocar aqui como pai de família, quando ele se deita, né, ele pode trabalhar, ele pode lutar, ele pode gerar filhos, mas ele não pode adormecer. Porque a Bíblia diz que se ele adormece, né, a palavra do Senhor, ele corre o risco de dormir sobre o seu filho. E a pior coisa que tem é um homem, um pai de família, ou uma mãe de família, quando ela deita sobre os seus filhos que ela mesma gerou. Quer dizer, não houve preocupação, não houve cuidado, não houve zelo, né? E a palavra de Deus nos diz aqui que quando não há zelo, quando não há cuidado, o que gera? A morte. A Bíblia diz que quando essa serva do Senhor acordou, ela viu que os que tinham deitado sobre o seu filho e matado o seu filho. Eu não sei qual foi o pesadelo, eu não sei qual foi o que ela bebeu, o que levou ela a adormecer dessa maneira, não sei qual foi o bicho que picou ela, amém? Mas tem muitas pessoas no reino espiritual, e muitos cristãos, irmãos, que se encontram dessa maneira, obreiros que se encontram dessa forma, pais de famílias que se encontram dessa forma, que deitam sobre a sua família, sossegam sobre a sua família, não buscam crescer, não buscam cuidar dos seus filhos, não buscam ensinar os seus filhos, e quando eles veem, quando eles acordam, os filhos estão mortos debaixo do braço deles. E a gente, analisando essa palavra, pastor, a gente observa que uma mãe, quando ela tem um filho, ela tem toda uma preocupação, né? Aleluia. A gente observa aqui que eram duas mulheres e as duas tiveram um filho, porém uma, né, que era a mãe do filho vivo, ela teve um filho 3 dias antes, então ela já estava, tinha o hábito de levantar de madrugada para amamentar essa criança, tanto que a gente observa na leitura que o pastor fez, que ela acordou de madrugada, e quando ela acordou de madrugada, ela viu que tinha uma criança morta aos seus braços, e quando ela foi amamentar essa criança, ela percebeu que não era o filho dela, e que sim, a outra havia trocado as crianças ali, né, porque a outra havia matado o filho. Então, o que isso nos mostra? Isso nos mostra a preocupação.
todos adormecem. Muitas das vezes, no período da nossa vida, muitas das vezes a gente acaba adormecendo, né? A gente observa que as virgens, lá, as 10 adormeceram, porém 5 elas tinham azeite. E no tocar, na vinda do Filho de Deus, elas conseguiram despertar e elas tinham preparação para despertar, as outras já não tinham. Então, isso nos mostra o quê? Nos mostra um cuidado que nós temos que ter com a nossa família, com o nosso casamento, com os nossos filhos, com os nossos netos, com a nossa família em geral, né? Como o pastor disse, a gente está aplicando hoje ao sacerdote do lar, né? E quem é o sacerdote do lar, a não ser o pai, né, de família, mas a mãe também, a responsabilidade também é dela, de estar cuidando dessa família, zelando dessa família, e a necessidade de estar buscando a Deus nas madrugadas, porque essa mãe, ela acordou para amamentar o seu filho. A outra, a gente não sabe que hora que ela virou em cima dessa criança e matou, né? Mas aquela mãe, ela acordou de madrugada. Então, querido, a necessidade que o sacerdote, que a família, que o casal, ele tem que ter para que o mundo não mate os seus filhos, para que o mundo não venha matar o seu casamento, não venha matar o seu lar, né? E muitas das vezes a hora que a pessoa despertar já é tarde demais. Então nós temos que ter essa necessidade de estar cuidando, de estar amamentando, de estar zelando da nossa família, com os olhos bem abertos, né? Observando o que é que está faltando no nosso convívio, o que é que está errado no nosso convívio, que muitas das vezes a gente está perdendo a rédea, né? O mundo está querendo matar, o mundo está querendo destruir, a gente não está conseguindo, né, pegar de volta aquilo que Deus nos deu com tanto amor, que é a nossa família, os nossos filhos, né, pastor? E a preocupação de acordar de madrugada, de saber que aquela criança precisa ser alimentada, que aquela pessoa precisa de um alimento, é como o pastor que alimenta o rebanho, assim também a nossa família. Nós devemos ter essa preocupação de alimentar a nossa família, de ensinar os nossos filhos, de orientar a nossa família. Por quê? Porque se a gente cochilar, irmão, quando você acordar, você já pode encontrar de repente um filho morto, né? Um dos filhos mortos, porque infelizmente foi isso que aconteceu. Então nós observamos que isso é muito comum hoje acontecer no meio das famílias, né? Quando o pai e a mãe acordam assim, meu filho está envolvido com isso, meu filho está fazendo isso, mas às vezes é tarde, porque em algum momento você cochilou, e em algum momento você adormeceu, né? E aí quando a gente acorda, às vezes pode ser tarde demais. Aí a gente quer fazer trocas, a troca que a Bíblia mostra aqui, que ela pegou o filho morto e colocou para aquela que tinha gerado e pegou o filho dela, é jogar a responsabilidade para outra pessoa. Quem matou não fui eu, foi ela que matou, e o filho não é meu. Então é muito fácil, às vezes, quando os problemas surgem, né, a gente começar a empurrar para alguém assinar essa responsabilidade, quando que na realidade o maior erro é de nós não acordarmos para alimentar, ter a preocupação de alimentar, ter a preocupação de acordar, ter a preocupação de ter o cuidado e o zelo. Até porque a Bíblia diz que moravam debaixo do mesmo teto. E é assim a palavra de Deus. Então nós temos que ter essa preocupação. Nós dessa vida nós não vamos levar nada. A Bíblia diz que os filhos são bênção de Deus na nossa vida. Aleluia. Então nós estamos aqui nessa noite aplicando essa palavra à família. Poderia ser aplicado a uma empresa, a um dono de uma empresa, né? Pode ser aplicado à vida de uma pessoa que adormece, que não busca, que não estuda, que não cresce, fica parado no tempo, e quando acorda, muitas das vezes seus sonhos estão mortos, os seus projetos estão mortos. Então são muitas as áreas, pastor, que essa palavra nos encaixa. E a gente tem que ver que o mundo, querido, ele está de olho bem aberto, né? Talvez enquanto a gente está dormindo, o mundo está vigiando, né? Observando como é que está a nossa reação. Essa mãe, ela dormia, ela sabia que ela tinha que acordar de madrugada para amamentar essa criança, mas ela dormia. E a outra estava bem acordada, olhando o erro que fez e tentando encobrir o seu erro e tirando ainda o sonho, o projeto, porque uma mãe, quando ela vai ter um filho, ela tem muitos sonhos, muitos projetos, né? E essa outra, ela estava ali arrancando isso dela, né? Então, querido, nós temos que observar o que o inimigo está querendo tomar de nós. É os nossos filhos? É no nosso casamento? Porque hoje em dia a gente vê isso também, né? O mundo lá fora está de olho. Talvez
Aquele marido que você não dá valor, tem alguém lá fora querendo ter o seu marido. Talvez aquela esposa que você não elogia, aquela esposa que você nunca diz para ela, olha amor, você tá bonita hoje quando ela se arruma. Aquela esposa que às vezes faz tudo com carinho, com amor e nunca recebe uma palavra de elogio. O mundo lá fora tá de olho. É só morrer um pouquinho ali no meio do teu casamento que o mundo lá fora tá doido para pegar. Então é essas coisas que nós temos que nos acordar e despertar, querido. A nossa família é uma joia preciosa que Deus nos deu. O nosso esposo ou as esposas é joias preciosas, né? A palavra do Senhor chega a dizer que quem encontra uma esposa achou uma joia preciosa, rara. Então, querido, nós temos que observar isso. Temos cuidado da nossa família, temos alimentado o nosso casamento, temos alimentado o amor no meio da família, no meio do cônjuge. Esse amor tem sido alimentado, né? As madrugadas têm sido colocado perante ao Senhor essa família, porque tem que ter essa necessidade, a gente tem que estar observando, né? Porque enquanto nós dormimos, o mundo está de olho aberto, tentando pegar tudo aquilo que é nosso, tentando roubar aquilo que é nosso. Olha, quem matou foi você mesmo, quem destruiu foi você mesmo. E muitas das vezes a gente não está com o olho aberto percebendo o que o inimigo está fazendo no meio do nosso relacionamento, no meio da convivência com os nossos filhos, né? Hoje em dia a gente vê muito jovens que se trancam dentro do quarto, não tem uma convivência com o pai e mãe, não tem uma conversa, não tem um diálogo, né? E muitas das vezes quando a gente abre o olho, a gente já perdeu a rédea, já perdeu o domínio espiritual da nossa casa, já perdemos muitas coisas que o inimigo ele vai tirando aos pouquinhos. E depois ainda ele vem nos acusar. Foi você que matou, foi você que dormiu. Então vamos estar atentos com tudo que o Senhor tem falado para nós. Amados, quem é a mãe do filho que morreu? Quem é o pai do filho que morreu? Então, às vezes, quando nós paramos, eu quero ler, né, o verso de número 21, quando a Bíblia diz assim: levantando-se de madrugada para dar de mamar ao meu filho, eis que estava morto, mas reparando nele pela manhã, eis que não era o filho que eu dera à luz. Quer dizer, à noite ela não conseguia identificar, estava dificultoso, não conseguia ter uma visão perfeita, mas quando o dia amanheceu, quando a luz raiou, aleluia, a Bíblia diz que ela conseguiu ter discernimento, ela conseguiu entender, ela conseguiu enxergar que não era seu filho. Um exame mais, eu diria, aprimorado, ela conseguiu ver detalhes que não era seu filho. Às vezes o que está faltando na sua vida, às vezes o que está faltando nas nossas vidas são os detalhes, queridos, que nós precisamos cada dia mais estar examinando. Essa é uma... Oi? E aqui também, pastor, tem uma tipologia muito grande, né? Porque ela levantou de madrugada e ela deu de mamar. Ela foi dar de mamar, né? Então a gente observa que ela pegou aquela criança morta no colo de madrugada e ela não conseguiu identificar que não era dela o filho. Ela não conseguiu identificar que o filho também estava morto. Mas quando raiou o dia, ela observou que o filho não era dela e que o filho estava morto. Às vezes, querido, na nossa correria do dia a dia, às vezes a gente dá muita atenção para o filho do outro, mas não dá atenção para o filho da gente. Às vezes a gente elogia o filho dos outros. É muito bom, né, elogiar o filho dos outros, mas é elogiar o filho da gente. Às vezes a gente gosta muito de elogiar, né? Ah, o casamento do fulano é uma benção. Mas e o da gente? Por que a gente não elogia? Né? Então ela pegou de madrugada a criança, o filho da outra, que estava morto, achando que era o dela, e ela não conseguiu identificar. Só quando o sol raiou, que ela conseguiu ver que o filho não era dela. Então, muitas das vezes, nós estamos colocando a nossa visão muito em cima de outras pessoas e esquecendo daqueles que estão dentro da nossa casa. Quantas pessoas, né, pastor, que essa semana mesmo eu dizia isso, né, para uma irmã. Na família dentro de casa, vai arrumar uma janta, põe a toalha mais velha na mesa, coloca a xícara sem cabinho, né? Não há uma preocupação. Não há uma preocupação, coloca o copo lá, talvez quebrado, um prato mais velho que tem em casa, o talher mais velho, mas quando sabe que vem alguém de fora, daí tem que ser a taça, tem que ser aquele prato que está guardado, tem que ser aquela toalha especial. Ei, mas quem é que tem mais valor dentro da tua casa? Não é os que vivem com você? Pra não é, são né? os de fora. Exatamente. Não os de dentro. E os de dentro são muitas das vezes desprezados. Eu costumo dizer que a gente tem que colocar o melhor, querido, para nossa família. Aleluia. O seu melhor prato, a sua melhor taça, a sua melhor toalha, tudo que é de melhor é a sua família. A melhor comida. Por que quando chega uma visita de fora você quer fazer a melhor comida? Faça para a tua família a melhor comida.
Faça para aqueles que vivem o dia a dia com você o melhor prato, né, pastor? E não espere o dia amanhecer para você ver que você está fazendo isso para outro e não está fazendo para sua família. Por isso que tem muita gente que só consegue andar de dia. De noite é uma dificuldade danada, querido, de caminhar, né? Não consegue ver luz, não consegue enxergar. Então isso acontece muito no nosso meio hoje, cristão, né? Nós precisamos deixar de ser muito espirituais, irmãos. Há muita espiritualidade e pouca atividade, né? Na vida, prática cristã, muito pouco. Então nós precisamos atentar mais para isso. Então nós observamos que essas mulheres agora começaram essa disputa. É meu, é teu, é meu, é teu, né? Ele não é meu, esse morto, o que é vivo, o que é meu. E aí a Bíblia diz que entra o rei. Quem era o rei? Salomão. E a Bíblia diz que Deus havia dado sabedoria a Salomão, né? Salomão é um tipo de Deus que chega para resolver a situação, para resolver o problema. Deus não deixa nada dividido, Deus não deixa nada em vão, mas o Deus, nosso Deus, ele é justo. Então muitas pessoas, elas ficam com um sentimento de culpa. Eu matei o meu filho, mas ela não fala para ninguém, ela não conta para ninguém, ela não divide o problema dela com o pastor, ela não divide o problema dela com o sacerdote, ela fica ali calada. E muitas das vezes querendo fazer uma troca, né? Querendo fazer como diz o chamado jeitinho brasileiro, para que isso daí não venha, muitas das vezes as pessoas saberem que meu filho morreu porque eu dormi sobre ele, eu não cuidei dele, eu não dei a atenção que eu deveria ter dado para ele. Então, queridos, nós precisamos trazer isso à luz, trazer a presença do Senhor, aleluia, porque é o Senhor que nos honra, é o Senhor que vai nos dar sabedoria para ensinar os nossos filhos, para pregar dentro da nossa casa. Eu sempre falo isso, às vezes nós pregamos muito nos púlpitos, mas não ensinamos na mesa, não ensinamos muitas das vezes no almoço, né? Almoçamos, tem quantas pessoas que almoçam todo dia na casa de alguém, todo final de semana está na casa de alguém, mas nunca senta com a família para se almoçar junto, para pregar a palavra, para ensinar, para saber onde é que tem alguém que está morrendo ali, que está precisando de vida, pastor. E o altar, o primeiro altar, querido, né? A gente vai ver que lá no templo, né? Que Davi, que Moisés construiu, né? Lá no tabernáculo havia 3 altares, né? O pátio, o santo e o santo dos santos. E o primeiro altar, ele começa na nossa mesa. Aleluia. É na mesa, é ali que você vai se alimentar, é na comunhão, né? E hoje em dia a gente vê, um pega um prato, vai passar, outro pega outro prato, vai para a área, outro pega outro prato. Não tem essa comunhão de sentar junto, de conversar, de ter um diálogo. E é o primeiro altar nosso, né? É o pátio, vamos dizer assim, é a mesa, né? Depois, para uma família, o segundo altar é a cama, onde o casal tem a sua intimidade, que representa a igreja de Cristo. Depois, né, nós vamos observar que o terceiro altar é lá a casa do Senhor, onde a família vai tudo junto para adorar o Senhor, lá é o Santo dos Santos. Então isso precisa ter no nosso meio, precisa ter essa convivência. Às vezes, né, é preciso a gente dizer para a nossa família, né? Quantas famílias que a gente observa, né? A gente que atende bastante, a gente observa que as pessoas, eles têm dificuldade de dizer de um para o outro, né? Olha, eu te amo. Irmãos, meu celular tá alto aqui, eu estou tentando abaixar. E aquela necessidade de um dizer pro outro, olha, eu te amo, né? E às vezes o mundo lá fora tá dizendo com tantas palavras que ama o teu filho, então diga você, né? Eu te amo, eu amo você, meu esposo, eu amo você, minha esposa, para que o mundo não venha tomar aquilo que Deus já colocou na nossa mão, pastor. Nós louvamos a Deus, queridos, por essa palavra, que você coloque isso na sua vida em prática. Né? De repente você está adormecido, o Senhor nessa noite Ele te desperta, querido, para alguma área da sua vida, da sua casa, da sua família, antes que muitas das vezes venha acontecer uma tragédia, antes que alguém mais venha morrer. Então desperta, a Bíblia diz, desperta tu que dormes e Cristo te esclarecerá. E muitos de nós às vezes estamos dormindo. Isso pode ser na vida pessoal, na vida familiar, na vida pastoral, na vida do ministério, né? Às vezes um obreiro que está adormecido, esqueceu, né, do ministério, da responsabilidade, do chamado. Então nós precisamos estar sempre nos despertando, querido, para a obra que Deus ele tem na nossa vida e na nossa família. Então nessa noite eu quero deixar essa palavra ao teu coração. A Bíblia diz que o rei, então, para sanar essa dúvida, né? É interessante que ele pede uma espada e ele diz, corta o que está vivo ao meio e dá, né, uma parte a cada um. Nessa hora surge o sentimento da mãe, surge o sentimento daquela que não quer ver nada se desperdiçar, não quer ver nada se perder, não quer ver a família acabar. Então a palavra de Deus diz que ela deu um grito e ela disse, não, Senhor,
por que matar essa criança? Então, nessa hora, o sentimento de mãe, o sentimento de pai apareceu, aleluia. E aí veio o discernimento de Salomão, que é onde ele viu que verdadeiramente a verdadeira mãe jamais deixaria um filho morrer. Então, o pai e a mãe, você mãe, não deixe a sua casa, não deixe a sua família morrer. Desperte em seu coração a palavra de Deus, desperte no seu coração a busca na presença do Senhor. Eu não sei o que de repente levou você a essa morte espiritual, o que levou você a adormecer tanto dessa forma, mas que o Espírito Santo de Deus te acorde, te desperte pelo poder da palavra do Senhor. E a gente observa que o rei, né, ouvindo aquelas mulheres ali, né, uma dizendo, não, o filho é meu, não, o filho é meu. O rei Salomão falou, olha, traga para mim uma espada e vamos cortar essa criança no meio, como o pastor acabou de dizer, né? E a gente observa que a verdadeira mãe diz, não, Senhor, pode dar para ela, criança, eu não faço, não é meu, essa criança dá para ela. A verdadeira mãe não jamais ia querer seu filho morto, né? A outra já tem uma atitude totalmente diferente, nem para mim, nem para você, então vamos matar já essa criança, né? E aí o rei, ele pôde discernir quem estava falando a verdade. E a espada, querido, dentro da Bíblia, a gente vê que a espada é a própria palavra do Senhor, né? A Bíblia diz que a palavra do Senhor é uma espada de 2 gumes que corta dos 2 lados, né? Então, como que a gente vai vencer quando o mundo está querendo tomar o nosso filho, quando o mundo está querendo tomar o nosso esposo ou as esposas, quando o mundo está querendo entrar dentro da nossa casa e destruir tudo aquilo que um dia nós sonhamos, que nós desejamos, que nós esperamos que acontecesse, aconteceu, mas o mundo está querendo matar? É com a palavra do Senhor, é com essa palavra aqui que nós vamos vencer. Foi assim que Salomão, ele conseguiu resolver aquela dificuldade, aquela né, peleja, né? Ah, mas Salomão era o homem mais sábio, irmã, que já existiu. Sim, era, mas devido à palavra de Deus que trouxe essa sabedoria para ele. Então, está se há alguma coisa morrendo dentro da tua casa, se há um filho que está escapando pelos vãos dos dedos, a palavra é a chave de tudo. Se o teu casamento está sendo destruído, né, muitas tempestades têm vindo, têm afogado, né, o amor que tem entre vocês, a palavra restaura esse casamento. Então, querido, a convivência da família, né, em si a um todo, né, a gente observa que a família a um todo, ela é muito especial para o Senhor e é algo que Deus colocou para nós zelar. E nós só vamos vencer isso com a palavra do Senhor. Quantos que já não meditam mais nessa palavra? Quantos que já não têm mais o prazer de ter uma família instruída dentro dessa palavra? E essa palavra, querida, é a espada que vai trazer sabedoria para nós resolver tudo que há dentro do nosso lar, toda dificuldade, toda angústia, toda tristeza, tudo aquilo que tem vindo para destruir. É dentro dessa palavra que você vai conseguir a cura para a tua família. O verso de número 27, Salomão disse, dai o filho, a primeira mãe, que é a mãe do filho vivo, aleluia. Salomão estava dizendo assim, ó, essa que se manifestou, essa que bradou, essa que gritou, é a verdadeira. Que você nessa noite se coloque na presença de Deus. Eu não sei o que precisa mudar, eu não sei o que você precisa fazer, mas uma coisa eu tenho certeza, se você bradar, se você gritar, como essa mãe que era verdadeira, porque os verdadeiros eles gritam, os falsos ficam calados, né? Os falsos eles ficam debatendo, eles querem fazer troca, mas o verdadeiro é aquele que grita, é aquele que se expõe. É como o cego lá, né, em Jericó, lá, filho de Davi, tem misericórdia de mim. O grito dele, a voz dele fez com que o Senhor o ouvisse e o respondesse. Talvez nessa noite você precisa de uma resposta de Deus para a tua vida, para a tua família. E em nome de Jesus nós oramos para que essa palavra, aleluia, mude seu pensamento, mude a sua direção. Às vezes você pode apertar esse coraçãozinho, dar um like aí, até é muito gostoso, que palavra bonita, pastor. Mas nós precisamos colocá-la em prática cada dia mais em nossa vida, amém? Então que nessa noite essa palavra é simples, objetiva, mas uma palavra ao teu coração. Que cada dia mais você saiba encontrar o que está morto na sua casa, o que está morto na sua vida, identifique, e se ainda tem fôlego, tem vida, se tem fôlego ainda há esperança, mude esse quadro em nome de Jesus. Glória a Deus. E leve até o rei, né? É a mãe verdadeira da criança, ela não pensou 2 vezes em levar para o rei resolver, já que ela não conseguia resolver, porque a outra dizia que o filho era dela,
né? E então, qual foi a atitude dessa mãe verdadeira? Levar até o rei vai decidir por nós quem é que é a mãe verdadeira dessa criança viva. Então, querido, se você não está conseguindo resolver, se você não está tendo sabedoria para resolver, leva até o rei é Jesus, chega para ele, apresenta para ele a tua causa e ele vai saber julgar, ele vai saber discernir, né, o que é preciso fazer para que esse casamento se restaure, esse filho se restaure, essa família se restaure. Ele sabe, então leva até o rei. Não fique discutindo, porque a discussão não vai te levar a lugar nenhum. Se aquela mãe verdadeira ficasse ali discutindo, ela não ia ser levada a lugar nenhum e ela ia ficar sem o seu filho, porque a outra estava disposta a tirar o filho dela. Mas ela teve uma atitude sábia, ela levou até o rei, leva até Jesus todos os teus problemas e as tuas dificuldades, que ele sabe resolver, amém, queridos? E o importante de tudo isso, irmãos, é buscarmos sabedoria e entendimento para resolver isso, discernimento principalmente. Por quê? Porque nessas horas a gente abre a Bíblia e fala, a Bíblia diz isso, pastor, ou olha para o seu filho, a Bíblia diz isso. É importante isso, mas às vezes você só vai falar isso depois que o problema surgiu. Você só vai gastar tempo com isso depois que o problema apareceu. Então, nós precisamos fazer isso. É como uma planta que você vem regando. Então, o teu testemunho, a tua palavra, o teu cotidiano, o teu dia a dia. Então, quando você falar, a tua palavra vai ter crédito. Quando você ministrar, as pessoas vão receber isso como uma palavra não sua, mas da parte de Deus. Isso seja no púlpito da igreja, seja dentro da sua casa. Porque o nosso sacerdócio não começa no púlpito, começa em casa. Então que você nessa noite receba essa palavra em nome de Jesus. Primeiro ministério, né, pastor? O primeiro ministério que Deus nos deu foi a nossa família. Aleluia. Tem muitas pessoas que confundem isso. Né? Pensa que o ministério é lá na igreja, pregar com o microfone na mão, tá evangelizando, tá cantando, tá tocando. Não, o primeiro ministério que Deus te deu foi a sua família. A primeira alma que Deus te deu foi o seu esposo, foi a sua esposa. Depois vem os filhos, que são ali os membros da família. Então, o primeiro ministério teu começa dentro da tua casa. Então, esteja atento, querido, em nome de Jesus. E quantos pastores, obreiros, que às vezes no púlpito, né, é uma excelência, ou a igreja está uma bênção, a alma se salvando, mas às vezes a casa está destruída, o casamento está destruído, a família está destruída, os filhos já não estão mais na presença do Senhor. Por quê? Porque falta procurar e saber quem é a mãe desse filho que está morto dentro de casa. Então, nós precisamos nos despertar. Amém, queridos? Quem está aí com a gente? O irmão Aleandro, né? Aleluia. Sempre está ligadinho conosco, vai nosso abraço aí para ele. A irmã Francisca Fujimori, que também está ligadinha conosco. Amém. A Silvia Cristina, que Deus abençoe ela e o Rafael. A Cícera está aí conosco também nessa noite. O irmão Francisco Bezerra, que Deus abençoe grandemente. Está longe, mas não deixa de estar sempre Glória assistindo as nossas lives. A minha prima Angélica, né? Também está ligadinha conosco, ela é ali de Sumaré, São Paulo. Que Deus abençoe grandemente a vida dela, no nome do Senhor Jesus Cristo. São essas pessoas, pastor. Amém. O meu irmão Camilo, que entrou, né, depois que eu já tinha falado também, mas ele está aqui ligadinho conosco. Que Deus abençoe grandemente a vida de cada um de vocês. Queridos, pegue esse texto, marque na sua Bíblia, sente em casa, reveja essa mensagem, leia a Bíblia novamente, leia o texto, deixa o Espírito de Deus falar ao teu coração, que você pode ter certeza, Deus te dará uma direção, Deus te dará uma palavra e muitas coisas mudarão na sua vida em nome de Jesus. Vamos orar. Pai, em nome de Jesus, nós aqui te agradecemos por esta palavra, pela nossa família, meu Deus, que o Senhor assim esteja nos abençoando. Abençoa a vida da minha esposa, dos meus filhos, ó Pai. Cobre a nossa vida com teu sangue, Senhor. Nós oramos repreendendo todos os dados inflamados do maligno, mas pedimos do Senhor sabedoria para conduzir, ó Deus, não só a tua igreja, mas a nossa casa, o ministério que o Senhor tem confiado e dado com tanta alegria em nossa mão, Pai. Em nome de Jesus, Senhor, renova as nossas forças, ó Pai. Tira todo o cansaço, meu Deus, e traga esperança ao coração de cada um que nos ouve nessa noite. Que o Espírito Santo do Senhor venha falar em cada coração. É o que nós oramos e agradecemos em nome de Jesus. Queridos, eu quero desejar aí um final de semana abençoado para cada um de vocês. Como eu sempre digo, que a graça desse amigo bondoso Espírito Santo invada teu lar, trazendo paz, alegria, saúde, restauração e sabedoria para nós, porque é Ele quem nos dá a sabedoria. Que Deus abençoe a sua vida, querido. E nós esperamos vocês aí domingo para nós adorar o nome do Senhor com essas duas reuniões em nome de Jesus. Glória a Deus. Queridos, que Deus nos abençoe. O amor de Deus Pai, a graça de nosso Senhor Jesus Cristo, a consolação do Espírito Santo estejam com todos, fiquem todos na paz do Senhor Jesus.
Oh,